Então, chamamos imediatamente já o Dr. Gilmar Ribeiro Nastigal. Ele que é engenheiro agrônomo, formado na Federal de Pelotas, tem mestrado em produção vegetal também pela Universidade Federal de Pelotas, doutorado em solos e nutrição de plantas pela Exalc e pós-doutorado em nutrição de plantas também pela Exalc. Atualmente ele é pesquisador na Embrapa Ovo e Vinho de Vacaria e vai ministrar a palestra Irrigação e Fertirrigação em Pomares de Macieira nas condições do sul do Brasil. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar mais uma vez aqui presente. Gostaria de agradecer, em nome dos coordenadores, a toda a comissão organizadora. É sempre uma satisfação muito grande estar em uma parceria junto com a EPAGRE e a EPAGRE nos abrir as portas para que a gente possa trazer informações e, acima de tudo, buscar agregar e contribuir para o setor da maçã. Bom, o tema que eu vou desenvolver vai estar... Vou me acostumando um pouquinho, tá? Vou seguir mais ou menos essa agenda, a gente vai fazer uma introdução, vou situar a condição de irrigação e fertirrigação na cultura. O meu grande desafio aqui é expor para você que essas duas técnicas são instrumentos e formas que a gente pode maximizar a produção e, acima de tudo, buscar resultados que, como já apresentado por todos os colegas aqui pela parte da manhã, que se quer é aumento de produtividade e aumento de renda do produtor. Então, é justamente nesse contexto que eu vou apresentar alguns resultados, e, por fim, vou fazer algumas considerações finais, justamente nesse sentido, de tentando mapear e colocar de uma forma bem simples o que se tem até hoje e o que se evoluiu em termos de pesquisa, em termos de resultados para isso. O primeiro ponto é o uso da irrigação em fruticultura. Eu acho que, se a gente pensar e buscar em termos de mecanismos, se falou aqui uma série de técnicas, desde raleio, regulador de crescimento, a Marlise acabou de falar do manejo de nutrientes, e eu entendo que a irrigação é uma ferramenta que se quer venha de uma forma mais oportuna, e mais recente, definir algumas formas de aumento e de eficiência dentro do sistema, que até então não eram utilizadas, pelo menos nas condições brasileiras. Mas como a gente vai colocar aqui, tanto a irrigação como a fertirrigação na agricultura mundial, são amplamente utilizadas. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, hoje já se tem mais de 1 milhão de hectares só com fertirrigação. Na Espanha, mais de 400 mil hectares com fertirrigação. Israel, que é um país que precisa muito de água, basicamente 80% da área irrigada é com fertirrigação. Dentro dos nossos países vizinhos aqui, o Chile hoje tem mais de 200 mil hectares da fruticultura, utilizando a irrigação. E dentro de um contexto geral, que a gente pode dizer em termos de mundo, é que mais de 72% da fruticultura, e aqui está colocado parreirais, mas da fruticultura e parreirais usam a irrigação em termos de mundo. Já a horticultura, em torno de 16%, e outros cultivos, 14%. Esse é um panorama, eu não quis trazer outros países, mas dá uma dimensão do que temos em termos de mundo e o que representa essas duas ferramentas na agricultura mundial. Bem, e o Brasil? Como é que está a situação do Brasil? Se a gente, os dados que a gente tem, menos de 1% da fruticultura de clima temperado usa irrigação. E a gente tem aí, pelo menos, considerando as principais culturas, aí a gente tem um potencial de mais de 140 mil hectares que poderiam utilizar essa tecnologia. E acima de si, não digo todas as áreas, mas se utilizar e se beneficiar desse instrumento para que se tenha maior produtividade e qualidade de produção. E dentro desse cenário, eu fui buscar algumas causas que pudessem explicar esse baixo uso de irrigação e da fertirrigação em termos
do Brasil, e principalmente dentro do contexto da fruticultura de clima temperado, né? E provavelmente o fator que mais prepondere em termos de tomada de decisão é o volume de precipitação que se observa, né? Se eu comentar, né, ou expor os valores que a gente tem em termos de Brasil, né, de 1.200 a 2.000 milímetros, né, para qualquer outro país de fruticultura que use irrigação, eles vão dizer que nós estamos muito bem supridos de água, porque são volumes altos, né? Eu concordo com esses valores, né, são altos, mas, acima de tudo, né, vocês estão vendo aqui, isso aqui são normais climatológicas, né? Vocês estão vendo passando mês a mês aqui. Vocês vão ver que a região sul, embora não seja uma condição extrema como o centro-oeste, ela apresenta períodos onde ocorrem menor incidências de chuvas ou, acima de tudo, ocorrem períodos de déficit, que eu vou mostrar com mais detalhes a seguir. Outro aspecto que eu também julgo que leve ao pouco uso dessa tecnologia é o pequeno número de pesquisas relacionadas a temas. Se a gente fizer uma revisão, né, buscando informações de pesquisa sobre irrigação, em termos de fruticultura, são poucos resultados. Os resultados que se tem são praticamente da última década, né, e mesmo assim são ainda poucos, né? E um terceiro aspecto é a questão de capacitação técnica, tanto dos profissionais como produtores nesse sistema. E eu acho que o grande desafio meu hoje aqui é aproveitar um público, né, perto de 1.000 pessoas, é que eu possa expor isso e, acima de tudo, que vocês não passem a usar a irrigação ou a fertirrigação como um mecanismo de método de tratamento de pomares, mas como uma ferramenta para a tomada de decisão, né, para que possa ser eficiente o seu sistema e que vocês possam decidir o que é mais adequado ou o que é mais econômico para o pomar. Pensando dentro desse contexto, e quando eu comecei a trabalhar dentro do sistema de irrigação, o que eu busquei foi, vamos lá, foi entender, bom, o que poderia ser mais eficiente, né, para o uso de irrigação dentro do contexto de pomares. E se a gente buscar aí o entendimento da eficiência que os pomares podem ter em termos de uso de diferentes métodos, né, a gente partir desde o sistema de inundação até o gotejamento, né, esses dois métodos aqui são os mais adequados pela sua eficiência, tá, acima de 80%. Então, eu já procurei direcionar toda a parte de pesquisa e todos os entendimentos que se tinha, buscando trabalhar dentro desse contexto, e hoje quase todos os resultados que eu tenho vão estar relacionados à irrigação por gotejamento, né? Então, dentro dessa linha de pensamento que se trabalhou. Quando eu falo para um produtor, olha, o que é um sistema de irrigação? Né? Muitas vezes a gente passa, eu passo esse filmezinho, né, que vocês estão vendo que a água está entrando ali, parece um sistema simples, né? E se eu perguntasse para vocês, todos vocês me diriam o que é um sistema de irrigação. Mas de propósito, eu gosto de colocar isso porque, na realidade, nós temos algumas limitações. Primeiro, para que nós temos um sistema de irrigação eficiente, primeiro, nós temos que ter alguma tecnologia para usar esse sistema, porque aqui depende, né, a eficiência do sistema. Primeiro é ter uma fonte de água, porque o volume de água que se usa não é pequeno, e muitas vezes, né, a gente não atentar para que volume se tem de água disponível dentro da propriedade, ela passa a ser o limitante na hora que você vai implantar um sistema. Por outro lado, né, é um sistema que deve fazer uso da melhor tecnologia disponível, porque se ele é um sistema que não é tão caro, mas também ele onera o sistema de produção. Então, ele tem que ter uma tecnologia e, acima de tudo, ele merece um projeto muito bem feito e adaptado para cada propriedade, né? Para que a gente tenha, em termos de síntese, o que eu quero? Eu quero que a água chegue no pomar e me faça um sistema de molhamento que eu tenha bulbos que
completem todo, pelo menos a área útil da planta. Então, esses são aspectos importantes que muitas vezes a gente não leva em consideração. Outro aspecto que eu gosto também de destacar é a gente conceituar o que é fertirrigação. Eu sempre gosto de dizer que a fertirrigação nada mais é do que a aplicação dos fertilizantes líquidos ou solúveis, vou enfatizar mais uma vez, líquidos ou solúveis, né, na água através do sistema de irrigação na forma parcelada e de forma eficiente. É isso que a gente quer. Né? Não dá para a gente improvisar com fertilizantes que não sejam adequados e que não se prestem para o sistema de fertirrigação, porque eu vou ter baixa eficiência, eu vou acabar entupindo os sistemas e eu vou acabar complicando todo o meu sistema de fertirrigação. Então, voltei aqui o meu sisteminha, né? Só que agora eu estou fazendo, né? Só para vocês entendam, meu sistema de fertirrigação nada mais é do que eu vou ter as diferentes fontes de fertilizantes, eu vou ter um misturador e eu vou fazer com que esse sistema entre no meu sistema de irrigação, que já está pronto, né? E eu vou, em vez de colocar o fertilizante, né, usando um maquinário ou a aplicação manual, eu vou fazer com que esse fertilizante chegue ao meu pomar, à minha planta, através da água da irrigação. E a partir daí sim que esses fertilizantes, a partir da escolha do momento certo, da forma certa, né, e eu vou ter o desempenho no sentido de que a planta vai me responder a essa quantidade de fertilizantes que estão entrando dentro do sistema. Então, de uma forma bem simples e esquemática, o que eu posso explicar como é que pode ser essa fertirrigação. Para que a gente tenha eficiência, primeiro de tudo, eu acho que a Marlise já falou, o monitoramento é um sistema que a gente deve implementar, independente do que for estabelecer dentro do pomar, mas o monitoramento é extremamente necessário e no caso da irrigação, eu preciso monitorar o que está ocorrendo, se eu tenho problema de água ou não tenho problema de água. E, acima de tudo, o monitoramento tem que levar em consideração quando é que eu tenho que aplicar o fertilizante ou quando eu tenho que aplicar a água dentro do pomar. Porque esses dois aspectos é que vão me garantir a eficiência do processo. Esse monitoramento do déficit hídrico ou da falta de água no solo, eu posso usar o balanço climático, que é um sisteminha mais complicado, porque eu preciso conhecer a evapotranspiração, que é estabelecida por estações meteorológicas, e além disso eu preciso conhecer a evapotranspiração da cultura, que para o caso da macieira no sul do Brasil, a gente já tem o coeficiente da cultura, que permite então a gente definir quanto está evaporando do solo e quando está evapotranspirando pela planta. E nós temos um outro sistema que eu passo a medir o quanto é que o solo perdeu. Porque se aqui eu estava analisando quanto o solo e a planta estavam perdendo de água, aqui a planta está inserida nesse solo e se eu dimensionar quanto é que está desaparecendo de água do meu sistema, eu consigo saber, estimar quanto é que de água eu preciso adicionar dentro desse sistema. Para que vocês possam entender, todo solo, e cada solo tem uma condição semelhante, de curva, mas nem todo solo é similar. Então, se você tem um solo mais argiloso ou um solo mais arenoso, a declividade dessa curva vai mudar e eu preciso levar isso em consideração. Mas nada mais do que se tem é que você tem, em função do grau de umidade do solo, é gerado um potencial matricial que eu posso medir e eu posso relacionar e posso obter uma equação que me dá, ponto a ponto, quanto é que eu tenho, a partir de uma leitura de um equipamento, quanto é que eu tenho de umidade no solo. E a partir daí eu posso entender o que está acontecendo. Só para que vocês entendam, vamos imaginar que esse solo aqui esteja até acima da capacidade de campo, mas que esteja com umidade natural, e estaria todo ele atendendo a toda a superfície da curva. No momento de perda de água do solo, o que você tem? Eu tenho uma redução da umidade volumétrica do solo e de uma forma
similar, eu tenho uma redução, um aumento do potencial matricial, e isso aqui representa o quanto de água que eu tenho que repor, né, no meu sistema de irrigação. Bom, de uma forma bem simples, eu procurei pontuar, né, como é que se vê, como é que se tem alguns aspectos. É claro que para que a gente tenha um sistema de irrigação e fertilização, algumas coisas eu tenho que levar em conta, né, e para isso, muitas vezes, a gente tem que ou utilizar a mão de um técnico, ou procurar informação suficiente para que a gente possa obter os melhores resultados. A partir de agora, né, eu vou apresentar para vocês, né, os resultados, que eu acho que é mais interessantes, o que a gente obteve nesses últimos anos, em termos de resultados com irrigação e fertilização. Para que vocês entendam, né, eu já venho trabalhando pelo menos há 10 anos com irrigação, né, eu comecei trabalhando em pomares já formados e aplicando irrigação, e nos últimos anos eu venho trabalhando dentro desse contexto, onde eu venho colocando a irrigação junto com a implantação do pomar, porque na minha forma de pensar é onde que eu tenho o melhor benefício, onde se tem os resultados, e eu vou tentar provar para vocês que é dessa forma que a gente consegue ganhar, ter uma rentabilidade maior dentro do pomar e obter um melhor potencial da planta em termos de resposta. Só para vocês entenderem, né, deixa eu passar todas as informações, as condições experimentais elas já foram feitas em pomar comercial, todo o monitoramento hídrico eu fiz por tensiometria, nas diferentes profundidades, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, né, com avaliações diárias. O sistema de irrigação por gotejamento, né, mangueiras de gotejadores a cada 60 centímetros e uma vazão de 1,6 litros por hora. O volume de irrigação foi estabelecido através desse monitoramento, né, usando a tensiometria, né, e buscando restabelecer a umidade do solo para o nível de capacidade de campo, que é exatamente aquela curva que eu mostrei de forma anterior para vocês e que se buscou fazer aqui. E a fertirrigação se fez doses periódicas. Um aspecto interessante é que quando a gente, aqui em termos de Brasil, nós temos tanto os latossolos como os solos daqui de região de Santo Joaquim, né, são solos diferenciados de onde se tem experiência sobre fertilização em fruticultura, né, e acima de tudo o que a gente vê é que a gente ainda precisa talvez ter uma evolução maior, aprender um pouquinho mais, porque são solos que têm, como a Marlise falou, tem teor de matéria orgânica, tem argila, tem uma CTC, e, acima de tudo, tem uma fertilidade que não é tão pobre assim como se tem em outros países. Então, todos esses aspectos acabam influenciando a dinâmica da fertirrigação. Por isso que, muitas vezes, se eu trazer nada contra um consultor estrangeiro, mas se eu trouxer um consultor estrangeiro em fertirrigação, com certeza ele não vai ter o mesmo êxito que ele teve no país dele, aqui no Brasil, porque os nossos solos são diferenciados pela essa condição. Então, o que a gente trabalhou aqui? Dentro da fertirrigação, buscando fazer uma dosificação periódica, considerando a fase de desenvolvimento vegetativo da planta, né, e trabalhando apenas com os macronutrientes, porque sim, os micronutrientes, até mesmo porque, como a Marlise falou, a gente tem formas mais eficientes de se colocar eles de uma forma adequada para a planta. Só para vocês terem ideia, essa é a área experimental, um pomar tem 60 hectares, a gente tem a metade dele sem irrigação, a outra metade com irrigação. E o aspecto do projeto que é mais interessante, hoje a gente está conciliando, né, buscando resultados, né, de ver efeito da irrigação junto com o efeito de tela, que são aspectos, eu acho que interessantes para o fruticultor, porque a gente está aqui combinando duas tecnologias que a gente espera que em pouco espaço de tempo a gente possa ter bons avanços e entender, acima de tudo, esse comportamento. Então, parte desse pomar está coberto com telas de diferentes cores, partes
com irrigação e partes sem irrigação, e a partir dessas áreas que a gente vai apresentar alguns resultados para que vocês possam vislumbrar o que a gente vem entendendo. Só para vocês terem ideia do entendimento do que se fez a fertirrigação, né? Esse gráfico aqui está colocados os 3 nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, principais, até para que vocês possam entender, durante as 2 safras, seguindo a escala de desenvolvimento da planta, né? Então, só para vocês terem, por exemplo, o que eu busquei fazer. Vamos pegar aqui o caso do potássio. O potássio, ele, na fase inicial, ele tem um pequeno suprimento, e quanto mais próximo à fase de finalização de formação do fruto e na maturação, eu busco ampliar essa dosificação, né? Já no caso do nitrogênio, a gente coloca um pouquinho mais na fase inicial, e o que eu busco é na fase final do ciclo, próximo à maturação, reduzir as quantidades, justamente para evitar excessos vegetativos que possam desequilibrar a planta. E o fósforo, ele segue mais ou menos uma curva abaulada. Eu preciso de energia, né, na fase inicial, e eu também preciso de energia na parte mais final da planta, onde que ela vai finalizar os processos fisiológicos interessantes. Então, em função disso que se fez todo o programa de fertirrigação para as condições brasileiras, buscando adaptar essas quantidades e essas peculiaridades de manejo, né? Estou usando 2 tipos de fertirrigação, né? Esse aqui numa dosagem bem inferior. Aquele lá eu estava usando a extração de nutrientes, mais o aporte de nutrientes que a Marlis falou que é necessário para que a planta se mantenha e faça todos os seus processos fisiológicos. Nesse sistema aqui eu estou, até porque eu gostaria de quero entender, né, o que está ocorrendo entre dois tipos de dose, eu coloquei somente a extração de nutrientes que sai do pomar pela produção de frutos. Para que vocês possam entender, muitas vezes, aquele conceito que eu falei, a gente tinha chuva, mas essa chuva muitas vezes, né, não ocorre no momento adequado. E eu vou mostrar as últimas 4 safras, né, para que vocês possam entender esse gráfico. Aqui eu tenho a tensão do solo, ou seja, medida pelo tensiômetro. A linha azul aqui é a precipitação durante todo o período, né, e a área verde aqui, a linha verde aqui segue a área monitoramento da área irrigada, e a linha preta segue a área não irrigada. Dá para vocês verem na profundidade de 20 a 40 que a gente tem uma série de períodos com déficits hídricos, né? Isso na safra de 2014 e 2015. Né? E normalmente a gente fala, olha, não, a profundidade de 20 a 40 ela é importante, praticamente todo o sistema reticular está entre 20 a 40 ou até um pouquinho mais, né? Mas um aspecto importante que a gente também observou é aqui, a mesma safra, né? Só que eu analisei a umidade do solo na profundidade de 40 a 60. Ainda dá para vocês verem que, mesmo na camada superficial, eu tendo, né, menores déficits hídricos, nas camadas mais profundas eu tive, né, aqui tive 22 dias de déficit hídrico e aqui tive 29 dias de déficit hídrico. Esse mostra o comportamento do nosso solo, né, isso aqui é um latossolo, né, em termos de resposta à chuva. E vocês podem ver que nós temos uma distribuição normal de chuva, né, não é um ano que teve grandes problemas, né, inclusive com picos aqui consideráveis, né, mas o que a gente vê é, nas camadas mais profundas, a gente tem um déficit hídrico, né, que pode influenciar o nosso sistema. Vamos para uma próxima safra, né? A safra 2015-2016 praticamente foi um ano que teve uma alta incidência de chuva nesses períodos iniciais. Praticamente a gente não teve déficit hídrico na camada de 20 a 40, né? Só teve aqui a partir em janeiro 22 dias, e essa condição se repetiu na camada de 20 a 40. Ou seja, mesmo que a gente tenha
um sistema radicular distribuído na camada de 0 a 20, ou de 20 a 40, né? A gente tem que entender que o solo e a umidade do solo, ela busca compensar ao longo do perfil, né, e equilibrar esse sistema, ou seja, aquela água que cai numa chuva aqui, ela vai tentar minimizar esse déficit hídrico numa profundidade maior, ou seja, ela vai sair da camada mais superficial e vai equilibrar, né, através de uma camada mais profunda. Vamos andar para uma próxima safra. 2016 e 2017 foi um ano bem mais crítico. A gente teve 31 dias, né, aqui em outubro, 21 dias em dezembro e 35 dias lá em fevereiro. Essa condição se repetiu, né, na camada mais profunda, né, mostrando uma tendência, né, que se você tem déficit na camada de 20 a 40, você também vai ter déficit na camada mais profunda. E vamos para a última safra, né, que praticamente é que a gente tem na memória, né, os resultados mais recentes, né, e todos vocês devem se lembrar do que ocorreu nessa safra, né? O que a gente tem? A gente tem na camada de 20 a 40, 25 dias de déficit hídrico em dezembro, e nós tivemos outro período de veranico, né, lá em fevereiro, né? Todos devem lembrar bem disso, nessas condições. Isso ocorreu tanto na região de Vacaria, como na região de São Joaquim, aqui, pelo menos porque eu vi os dados que a Marlise também me passou. Depois eu vou apresentar também os dados de São Joaquim aqui, né? E vocês podem ver que se está na camada mais profunda também ocorreu essa mesma tendência, e com um índice de chuva bem normalizado. Um aspecto importante que eu digo que muitas vezes, e talvez os grandes erros nos projetos antigos de irrigação, foi que se considerar a chuva, né, como parâmetro para a irrigação. E aqui eu trouxe 3 dados que eu acho que exemplifica bem esse caráter de que muitas vezes a gente usar a chuva ou o período pré ou pós-chuva ou ausência de chuva para irrigar, a gente pode se enganar. A primeira condição é essa aqui em vermelho. Eu peguei aqui a condição de 20 de dezembro de 2017. Você pode ver que na camada de 0 a 20, né, praticamente o solo estava na condição normal, estava saturado, estava na capacidade de campo, mas na camada de 20 a 40 já estava com um potencial altíssimo, alto nível de déficit hídrico, que também se pronunciou na camada de 40 a 60. Ou seja, eu tinha a camada superficial saturada, ou na capacidade de campo, ou seja, se o agrônomo chegar lá e no bico da bota ele ia dizer que o solo estava úmido, né? Mas nós estávamos com um déficit hídrico nas camadas mais profundas. Vamos partir para uma outra condição, que é essa roxa aqui, né? Peguei a data aqui de 22 de janeiro. Dá para você, eu esqueci de dizer, né? Essa aqui é o acúmulo de chuva nos 5 dias que antecedem a data. Então, se aqui foram dia 20 de janeiro, eu peguei a chuva dos 5 dias que antecederam essa leitura e somei. Então, do dia 15 ao dia 20 de dezembro, eu tive 17,8, tive 18 milímetros de chuva. Realmente foi uma chuva pequena e que me mostra, né, que me explica até essa menor disponibilidade de água nas camadas mais profundas. Vou pegar a segunda data, né, de 22 de janeiro. Basicamente todas as camadas, né, estavam numa condição normal, ou seja, não tinha déficit hídrico. E eu tinha um volume de chuva de quase 57 milímetros. Ou seja, eu tive um volume interessante de chuva que, aparentemente, poderia dizer, olha, se eu pegasse só esses 2 dados aqui, eu digo, olha, acima de 60 milímetros você não precisa irrigar, perto de 17 milímetros vocês devem irrigar. Mas isso não é verdadeiro. Porque se eu pegar esta data aqui, 19/2, 5 dias que antecederam essa data aqui, eu tive 65 milímetros de chuva. E vocês podem ver que mesmo assim eu tive déficit hídrico. Ou seja, o que eu quero dizer com essa informação? Que somente o fato da gente ter a informação da precipitação, ela não é um bom índice para mim estabelecer irrigação.
Eu tenho que ter um outro sistema de monitoramento. Bom, vamos começar com os resultados. Eu vou começar primeiro os resultados na parte de desenvolvimento da plana e formação do pomar, né, já que os resultados que eu estou trazendo para vocês são resultados que partiram desde a instalação do pomar, ou seja, quando o pomar foi instalado, a gente já fez a implantação do sistema de irrigação e, a partir daí, fez o monitoramento de potenciometria. Então, é interessante que vocês entendam o que essas plantas, como é que se comportaram essas plantas, tanto na área irrigada como na área não irrigada. O primeiro aspecto, né, que eu estou trazendo para vocês aqui é a altura de planta. Para que vocês possam entender, as barras azuis são área irrigada, as barras em vermelho são áreas da área de sequeiro. Vocês podem ver que para cultivar Galaxy, desde o primeiro ano até a última safra aí, nós tivemos nos primeiros anos, 2 primeiros anos, né, maior crescimento na área irrigada. No terceiro ano ela praticamente estabilizou e no quarto ano ela inverteu. O crescimento a altura da planta foi maior na área de sequeiro. Já na área da Fuji, né, esse sistema foi crescente e a partir daí se teve, né, sempre diferenciado em termos de resposta em termos de altura. Eu acho que o aspecto mais importante é o número de ramos por planta, né? Que vocês podem ver que sempre foi diferenciado. Nós tivemos aqui na última safra 48% mais de ramos na cultivar Galaxy, 64% a mais de ramos na cultivar Fuji, que mostra o que se tem. A gente tem um potencial de formação de planta mais adequado. Só para que vocês tenham uma ideia, né? Dá para vocês verem aí o número de ramos na planta de sequeiro comparado com o número de ramos na área irrigada. E o aspecto mais importante, né, o que eu tenho medido é ramos com menos de 15 centímetros, ou seja, ramos que têm o potencial de gerarem estruturas de produção. E o que a gente vê é que na área irrigada, aqui na Galaxy eu tive 162% a mais de ramos com essa característica, né? E na última safra, 93% a mais de ramos com menos de 15 centímetros. Ou seja, eu tenho maior volume de ramos produtivos ou com potencial de serem produtivos dentro do sistema. Bom, então, em função dessa estrutura, dessa capacidade que foi evoluindo em termos dos anos, eu vou procurar pontuar os efeitos em termos de produção e em termos de qualidade. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é essa última safra, né? Se eu pegar aqui a chuva acumulada de junho a agosto nos últimos 10 anos, a gente pode ver que esta última safra foi o menor volume que a gente obteve, né? Uma série histórica de 10 anos aí. E o que significou em termos de resposta? Aqui eu tenho área de sequeiro, vermelho, irrigada azul, a fértil irrigação, aquela que eu expliquei para vocês, verde, e amarelo lá, fértil B. O que se teve aqui? Isso aqui foi uma avaliação em 27 de setembro. Praticamente, nós tínhamos na Galaxy, maior parte das gemas estavam dormentes e eu tinha muito poucas gemas abertas na área de sequeiro, enquanto que eu tinha aqui já um grande volume de gemas, né, com flor aberta, né, já na área irrigada e na área fértil irrigada. Para a Fuji, basicamente essa mesma, né, a tendência mesmo, tem um pequeno percentual de floras abertas na Fuji, em termos de irrigação e fertilização, um percentual bem maior de flores abertas. Ou seja, a irrigação e a fertilização anteciparam a floração. Aqui, só para vocês terem ideia da área, né, aqui nós temos eu peguei as duas filas aqui que vocês possam comparar, né, aqui é a Galaxy e aqui é a Fuji Suplema, na área não irrigada, comparado, na mesma data, né, com a Galaxy e com a Fuji com irrigação. Nessa data aqui, nós estávamos em plena floração. Então, isso é um aspecto que antecipou o sistema.
Aqui, só para vocês terem ideia, o número de frutos desta última safra, né? Na Galaxy a gente não teve diferença, praticamente em termos de nenhum dos tratamentos foi diferente. Já em termos da Fuji, o número de frutos foi relativamente muito superior na área fertigada e irrigada. Aqui, em termos de produção, né, eu só gostaria para vocês acompanharem a evolução dos anos, né, aqui eu teve um aumento, né, então, parte dessa resposta de sequeiro aqui, ser similar à área irrigada aqui, está em função o baixo desempenho nas áreas nos anos anteriores. Mas um aspecto interessante que se fez aqui foi que, nessa área, na área irrigada, a gente optou por usar um retardador de crescimento. Só para vocês terem ideia, eu fiz o acompanhamento do peso do fruto. A colheita de sequeiro foi no dia 6 de fevereiro. Né, eu tinha aqui um peso de frutos de 123, eu pontilhei, porque a partir daqui não teve mais, e a Galaxy seguiu, na área irrigada seguiu, né, e a gente fez a colheita em 27 de fevereiro. Né, e o fruto aqui com 144 gramas. Dá para vocês verem o que se ganhou em termos de evolução. Então, isso aqui representa, só para vocês terem ideia, né, um acréscimo de 17%, né, só nessa brincadeira de a gente aproveitar o potencial da área irrigada e colocar um acréscimo em termos de uma outra tecnologia, que é o retardador de crescimento. A produção da Fuji, né, vou passar rapidamente, porque o meu tempinho está acabando, só para vocês terem ideia, né, ela vem evoluindo, né, sempre nessa mesma tendência, e nessa safra o que a gente obteve foi 115 toneladas por hectare na área irrigada, contra 52 toneladas na área não irrigada. Né? E o que representou um ganho, só para vocês terem ideia, né, aqui a gente tem para vocês terem uma ideia de como é que está a planta e como é que está a estrutura dela na área sem irrigação, comparada com a área irrigada, a quantidade de frutos. Né? E o último gráfico que eu vou mostrar para vocês em termos do que representa em termos de calibre. Né? Então, a gente fez um dia de campo, né, e os produtores puderam ter um acompanhamento lá interessante do que teve. Né? Esse aqui é o gráfico síntese dessa safra. Né? Aqui eu tenho irrigação, a fertirrigação e o sequeiro. Eu tenho estratificado pelas cores aqui os calibres, né, de menor de 75, 65 a 75, e assim por diante. O que a gente dá para ver aqui, a produção acumulada das últimas 3 safras representou 17% a mais pelo uso da irrigação, 23% a mais com o uso da fertirrigação na cultivar Galaxy, e para a cultivar Fuji, né, a irrigação representou um acréscimo de 138%, ou seja, a gente está lá beirando as 190, 180 toneladas, né? E 99% com a área fertirrigada. Um aspecto importante foi o ganho de calibre, né, relacionando tanto a irrigação como a irrigação comparado com o sequeiro. Você dá para ver, né, a amplitude dessa faixa vermelha, ela é bem superior quando comparada com a área de sequeiro. Um aspecto também importante é a questão de coloração. Né? Esse aqui é um experimento que a gente tem também dentro da Embrapa. Esse aqui é a área de Fuji lá. Dá para vocês terem ideia do efeito na qualidade, em termos de cor e em termos de calibre. Né? Só para vocês terem ideia, aqui os dados que a Marlise me passou, dá para vocês ver nessa última safra que a gente teve déficit hídrico na região de São Joaquim, né, severos, a quantidade de dias que foram representados. E, pela primeira vez, na Marlise, a gente teve resposta em termos de produção. Aqui está os resultados, a produção em toneladas na área de sequeiro com irrigação, na área de fertirrigação e irrigação, e somente na área de fertirrigação. O que mostra que também para a região aqui a gente tem a possibilidade de explorar essa tecnologia. Só para finalizar agora em termos de considerações finais, eu gostaria de
pelo menos 4 delas, né? Primeiro, que o uso da irrigação na implantação do pomar de macieira proporciona melhoria no crescimento das plantas e na produtividade das plantas, antecipando o início da produção, que eu acho que é o aspecto mais importante, ou seja, eu consigo ganhar que a planta tenha uma estrutura de produção antes com a irrigação do que com a área de sequeiro. Segundo, que o déficit em pomares estabelecidos pode ter efeito negativo no crescimento das brotações, além de afetar o desenvolvimento e a qualidade dos frutos. Também que a falta de água no solo, no início da brotação, pode ser prejudicial para o crescimento das plantas, para a produção e para a qualidade dos frutos, como a gente viu nessa última safra. E, acima de tudo, que o monitoramento da tensão de água no solo através da tensiometria é um método eficiente e pode ser usado com confiança pelo produtor. Algumas coisas ainda que eu gostaria de... 3 pontinhos que... Foi. Toca para mim aí, faz assim. Tá aqui. Tá. 3. Primeiro que eu digo é que a gente deve repensar também. Eu acho que esses resultados são interessantes, mas a gente precisa entender que nesses novos sistemas de muro frutal e de novos porta-enxertos, a gente precisa levar em consideração que é necessário avaliar o efeito da fertirrigação, principalmente. Principalmente é necessário estabelecer estratégias, né, para definir o que irrigar, porque eu preciso ter disponibilidade de água e, acima de tudo, eu tenho que analisar o aspecto custo-benefício, né, ou seja, eu não recomendo colocar irrigação ou fertirrigação num pomar que vai produzir no máximo 35, 40 toneladas por hectare. E faltou o último, por favor, para mim, aí. Só mesmo. E, acima de tudo, o que eu acho que eu falei que é necessário adequar a questão da irrigação atrelada ao uso da tecnologia da tela, para que a gente possa entender esses dois sistemas. Com isso, eu termino só agradecendo os parceiros que trabalharam nesse sistema, e com isso eu finalizo, né, a minha palestra e me coloco à disposição. Obrigado. Agradecemos ao Gilmar, convidamos que se sente aqui na mesa conosco.